Bom, pessoal, então, oficialmente aí um bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado, Léo, pelo convite. Eu vou apresentar um pouco desse tema, que é a escola austríaca, que é como estava na nossa propaganda, um tema que tem atraído muita gente. A gente tem uma discussão bastante intensa sobre isso, principalmente na internet. Acho que as redes sociais é um público que fez crescer os interessados em economia austríaca, mas na área acadêmica ainda somos poucos os que trabalham. Eu me interessei pelo tema por volta de 2013, 2014, decidi fazer o meu doutorado nisso, foi para isso que eu vim aqui para Curitiba, procurar o professor que poderia me orientar nesse tema. E aí eu vou apresentar um pouquinho não necessariamente da pesquisa que eu fiz, porque a minha pesquisa foi sobre um personagem específico na história do pensamento econômico, Israel Kirzner, que é alguém de que eu vou falar, acho que só no último slide, mas aqui mais para falar uma discussão no papel de historiador do pensamento econômico, contar a história da escola austríaca, os seus principais pontos e quais foram as contribuições. Eu acho que o grande mérito da gente fazer essa apresentação hoje é mostrar para os interessados que existem contribuições da escola austríaca ao longo da sua trajetória, e que muitas vezes ou a gente não conhece, ou a gente acaba negligenciando quando a gente formula nossas opiniões, ou a gente tem um pensamento apenas com o que está sendo discutido aí nessas redes sociais, que às vezes não é o lugar mais adequado para a exposição das ideias, tá bom? Então, e aí eu finalizo só apresentando um panorama geral, alguma coisa bem rápida mesmo, sobre o que eu acho, pela pesquisa que eu fiz para falar um pouquinho com vocês, o que eu acho que o estágio atual da escola austríaca onde ela se encontra, tá bom? Então, o surgimento da escola austríaca, a gente tem que entender o contexto de surgimento dela, então eu estou separando aí os contextos históricos e teóricos. O contexto histórico é aquele momento do último quarto do século XIX, em que a gente tem uma série de resultados ambíguos da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial já se esgotaram ali, e a gente tem aqueles resultados de prosperidade para geração de riqueza, acúmulo de capital, crescimento do lucro, aumento da produção, expansão, melhorias de vida em vários sentidos, mas, em alguma medida, um aumento no número de pobres, um grande crescimento da desigualdade. Então, uma situação complicada, porque você gerava progresso numa área, mas outras não acompanhavam ou se deterioravam ao longo desse movimento histórico. E isso, em economia, tem um resultado. Você tinha o costume das defesas das escolas, das ideias da escola clássica, uma proteção do livre mercado, políticas embasadas nesses princípios mais liberais, e você tinha uma reação a isso, olhando para esse lado negativo, não era condizente você continuar defendendo o livre comércio e outras políticas do tipo, olhando para a parte boa e olhar, negligenciar a parte ruim, a geração de pobreza e desigualdade, que quando surge uma intensificação dos pensamentos socialistas, onde o Marx vai fazer crescer as suas ideias, e a gente tem esse surgimento como uma reação aos princípios clássicos. E se a gente tem uma reação aos princípios clássicos, a gente tem uma reação a essa reação. Então tem a Revolução Marginalista, o nome que os historiadores do pensamento econômico deram. De fato, a gente percebe que não foi uma grande revolução, porque discutiu ideias que já vinham sendo discutidas, mas esse período que nós chamamos de Revolução Marginalista, que iniciado em 1871, ele vem nessa defesa dos princípios de livre mercado da escola clássica, reação, então, contrária aos pensamentos socialistas e à intervenção marxista e a essas propostas aí originadas, mas se distanciando da escola clássica, principalmente na teoria do valor-trabalho. Então, você mantém as conclusões da tese clássica, mas se distanciando num ponto central aí, que é justamente o fator que vai fazer contribuição para a Revolução Marginalista. Então, por que esse contexto? Porque o nosso personagem considerado o pai da escola austríaca, Karl Menger, ele publica o seu livro Princípios de Economia Política em 1871, é considerado na história do pensamento econômico pelos austríacos o pai da escola austríaca, mas de fato ele não estava num movimento de criar alguma coisa separada.
Então, para a gente entender um pouquinho do Menger, o Menger estava numa tradição alemã do pensamento, em que você tinha escola histórica, né, muito forte. E o Menger surge dentro dessa tradição sem nenhuma busca com romper com ela. Né? Ele buscava modificar uma espécie de correção. Ele acreditava que as leis econômicas não poderiam ser derivadas da história. Né? A gente não teria que tirar a teoria da história. A gente deveria criar a teoria econômica, né, do ponto de vista abstrato, e depois fazer a sua aplicação. Não é a história que vai nos dizer como a economia funciona, né? A própria teoria vai ter leis que a gente pode deduzir e aí entender o funcionamento do sistema econômico, né? E aí ele propondo isso para a escola histórica alemã, ele, né, vai entrar num conflito que a gente chama de Batalha dos Métodos, que é um conflito posterior, né? Aí depois eu volto nesse assunto. Mas, né, como integrante aí desse movimento da Revolução Marginalista, né, ele contribui para a economia de maneira geral ao propor uma teoria do valor subjetivo, né, que é a mesma linha do Jevons, que é a mesma linha do Walras, que vai publicar em 1874. Então, autores que estão rompendo com a escola clássica na teoria do valor, nessa substituição da teoria do valor trabalho pela teoria do valor subjetivo. Né? Então, o Menger deu essa primeira contribuição. A gente tem também a sua proposta, né, de entender que os bens de capital eles têm preços derivados dos bens que eles podem gerar. Né? Então, o Menger propunha que as pessoas não consumiam diretamente, né, por exemplo, um forno industrial. Né? Então, o forno industrial ele é consumido indiretamente pelo preço, né, pelos bens finais que ele é capaz de gerar. E é disso que vem a formulação de preço. Então, o Menger, né, ele propôs a ideia de bens de diferentes ordens, né, e que cada uma dessas ordens estaria cada vez mais distante na produção dos bens finais. E seria, né, por essa capacidade de produzir diferentes bens de capital, né, bens de ordens superiores produzindo bens de ordens inferiores, que levariam, né, a gente a formalizar, a gente a formar uma ideia de preço para esses bens. Então, é por sua capacidade de produzir um bem final, a sua capacidade de contribuir para a produção de um bem final. Né? O que nós utilizamos hoje como a teoria da imputação. Né? A gente tem as formas de calcular o preço dos fatores de produção baseadas, né, no valor do produto marginal. Né? Isso aí está no manual de introdução à economia. E aí, nos manuais de história do pensamento, aparece, né, a tal da teoria da imputação como a contribuição que o Menger deu por separar esses bens de diferentes ordens. Então, essa contribuição, tanto do valor subjetivo quanto da teoria da imputação, ela não é feita pensando-se uma escola em específico, né? Ela é feita pensando-se no progresso da teoria econômica da época. Logo depois, ele vai entrar nessa questão da Batalha dos Métodos, né, em que ele estava propondo uma guinada mais à teoria, para utilizar a teoria na interpretação dos fatos históricos, e nisso ele se viu isolado, né, nos países de língua alemã, e aí ele se envolvendo diretamente numa discussão com Gustav Schmoller, que era o pai, né, o principal pai não, né, o principal representante da escola histórica alemã. Mas, né, o que acontece é que quando os economistas ingleses entram nesse debate, é isso que vai predominar em economia, né, a ideia de que a teoria vem antes da história. Né? Então, acaba que o Menger ele parece o lado perdedor nesse primeiro momento, mas no segundo momento, como os economistas adotaram essa ideia da teoria prévia para ser aplicada aí com diferentes tipos de evidência, sai como o lado vencedor numa avaliação posterior. Então, o que isso vai gerar? Né? Isso vai gerar os primeiros desenvolvimentos do austrianismo. Quais são eles? Né? Desenvolvimentos que não estavam necessariamente separados do corpo geral da profissão. Né? Por quê? Qual era o contexto teórico no pós-Batalha dos Métodos? Todo mundo fazendo teoria econômica sem pensar repartições, sem pensar em termos de escola. Né? Você entendia que você tinha diferentes grupos de economistas trabalhando com diferentes abordagens, mas eram diferentes abordagens, mas não diferentes teorias econômicas. Né? O Jevons, né, que é um dos personagens da Revolução Marginalista, ele mostrava lá, se não me engano, está no apêndice 3 do livro dele, em que ele fala sobre os méritos da matemática para a exposição. O Marshall, né, tem gente que coloca ele como parte da Revolução Marginalista, tem gente que coloca ele como uma sequência, né, mas ele está bem próximo
acho que o livro dele é de 1890, ele, né, estudou muita matemática, usou muita matemática nos seus livros, mas ele falava, né, a matemática é uma forma para a gente, né, tornar a economia didática, né, para a gente poder ensinar, para a gente expor, mas não para a gente fazer comprovação ou para a gente confirmar coisas com base na matemática. Então você tinha um pensamento mais ou menos alinhado de desenvolvimento teórico com a linguagem matemática, alguns autores usando, como Jevons ou Walras. O Menger não, o Menger tem uma base no método expositivo, da discussão lógica, e você tinha, né, uma ideia de competição ainda como tentativa de superação. Né? A competição não era aquela coisa que a gente vê hoje nos manuais, é óbvio que o manual tem um objetivo de simplificar, mas é o pensamento que vai começar a dominar o pensamento econômico no século XX, de entender a competição como resultado da competição, que é o equilíbrio. Mas nesse momento não, nesse momento os indivíduos usam o equilíbrio como um ponto de referência para entender a competição como uma dinâmica, né? Uma tentativa de superação, que é uma herança da escola clássica. Né? O Adam Smith falava que os indivíduos não vivem da benevolência, né? Eles estão tentando se superar uns aos outros, e diversas coisas que fazem referência às tentativas de antecipação na concorrência de mercado. Então, esse é o contexto teórico, e você vai ter vários economistas, né, apresentando as suas contribuições para as mais diversas áreas. Eu não sou, né, um grande estudioso de Bombaverk nem de Weiser, né, mas né, ficou meio constatado, né, meio consolidado na literatura, de que esses autores foram os primeiros a desenvolver a obra do Menger, né, eles também estavam em Viena. O Bombaverk, né, com uma contribuição para a teoria do capital e dos juros, que influenciou o Wicksell, que influenciou todo o nosso conhecimento sobre a teoria do capital, e você tem o Weiser, né, que deu de contribuição, óbvio, a ideia não é dele, mas ele ficou reconhecido como o cara que mais trabalhou sobre isso, ou que deixou uma contribuição sobre isso, que é a ideia de custo de oportunidade, a mesma que a gente utiliza hoje em economia, né? O fato de que seria errado a gente interpretar a demanda como um lado subjetivo e a oferta como um lado objetivo, né? A ideia de que mesmo a oferta ela enfrenta custos subjetivos, por quê? Porque você tem custos de oportunidade na utilização daqueles recursos. Né? Então esses são os primeiros austríacos, mas eles nem se reconheciam como alguma coisa inseparável. Eles estavam, obviamente, trabalhando em Viena, o Bombaverk foi ministro das Finanças, o Weiser foi professor em Viena depois do Menger, mas a gente não tinha ainda essa questão, né, o que era uma escola austríaca ou o que não era. Isso vai ficar mais forte, assume um grau de separação maior, com o episódio o episódio mais importante, que marca aí de fato aí a separação da escola austríaca, que é o debate econômico sobre o socialismo, né? O contexto histórico desse debate é de uma Europa que passava por crises, né, em 1910 ali naquele período, e de Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial ela mostrou a capacidade dos governos em conduzirem grandes economias. Né? A guerra nada mais é do que um esforço econômico de planejamento, e ser bem sucedido na guerra significa ser bem sucedido no planejamento econômico. Então você começa a ter teorias, né? Você já tinha ali no surgimento das crises econômicas e de processos inflacionários, você já tinha algumas teorias sobre os ciclos, né? Você já tinha algumas discussões sobre intervenção, e a guerra vai dar maior base para essas discussões. Né? Ela vai ser a evidência de que existe uma possibilidade de algum planejamento. Né? E é disso daí que a gente parte para estudar o debate, né, desse que a gente chama de debate do cálculo, que vai colocar a escola da escola austríaca como um desenvolvimento teórico em separado. Né? Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, né, existem aquelas propostas de socialização dos meios de produção, e aí você vai ter o Mises, né, como um cara muito importante na Áustria, uma referência sobre assuntos econômicos, que conduzia suas reuniões com intelectuais para discutir economia. Ele presidia o tipo de IPEA da época lá na Áustria. Ele tinha o Hayek como um promissor pesquisador que trabalhava junto com ele, e ele era um cara referência em termos de discussão, né, para flutuações econômicas. E aí, em 1920, ele vai fazer uma declaração, né, num pequeno artigo, num pequeno folheto,
não sei como chamar, né? A gente hoje coloca o nome de artigo, mas ele é bem pequeno, dizendo o seguinte, né? Sem propriedade privada dos meios de produção, não existe alocação eficiente dos recursos econômicos, né? Só tem alocação eficiente se houver propriedade privada, né? Qual que é o argumento? Ele fala assim, olha, você no socialismo, você pode até ter os bens finais, os bens de consumo, que você troque e vai encontrando taxas de troca entre as pessoas. Mas o problema não está na ponta final, que é no consumo, né, nessas trocas. A gente tem um problema anterior, que é como eu vou usar o meu capital? Como que eu vou usar a terra? Como que eu vou usar o trabalho? Qual é o uso alternativo que vai me dar o maior lucro? Sem a propriedade privada no meio de produção, o planejador central, sem isso no mercado, o planejador central não sabe, sem o sistema de preços, qual é a melhor alocação. Por quê? Porque ele não sabe o que a sociedade está predisposta a pagar mais. Então, sem a possibilidade de eu usar o mercado como um local onde eu identifico oportunidades de lucro, eu não sei como melhor aplicar os meus meios de produção. Então, eu não tenho como realizar esse cálculo econômico da maior aplicação. Então, se eu não sei como fazer isso, eu não consigo usar os recursos econômicos de maneira mais eficiente. Portanto, o socialismo ele é incapaz de entregar o prometido, né, que é um resultado aí tão bom quanto seria o do mercado. E aí esse debate ele vai se desdobrar em duas partes, né? Quem conta muito bem essa história é o professor Fábio Barbieri, na sua tese de doutorado lá na USP. Ele mostra, né, que o debate, né, ele ocorre primeiro, né, durante a década de 20, né, que o debate fica concentrado praticamente em língua alemã, em que você tinha vários autores ali discutindo a possibilidade de realizar uma economia totalmente planejada. Então, essa discussão ela ficou sobre a pertinência de socializar ou não os meios de produção, se isso era possível, se isso era bom, se isso era ruim. Porém, o Mises, né, quando a gente olha para o argumento original, ele nunca disse que o socialismo era impossível, ele nunca disse, olha, não dá para organizar, não dá para socializar, a sociedade não vai funcionar. Não é isso. O argumento dele era econômico. Ele disse a sociedade planejada, sem propriedade privada do meio de produção, né, quando você tem a socialização desses meios de produção, você não consegue gerar resultados eficientes, porque não existe cálculo econômico. Então, perdeu-se no debate o argumento que o Mises usava para esse debate, né? Mas essa parte de 1920 ela tem menor relevância quando a gente compara com o que acontece na década de 30, né? Qual que era o contexto histórico, né? Então, em 1930, a gente tem um personagem aí chamado Lionel Robbins, né? Que vocês devem conhecer, que é o cara que, né, a gente tem duas grandes definições de economia que se popularizaram, né? A primeira é essa do Robbins, né, a relação entre meios escassos e fins alternativos, e tem uma que o Mencken pega do Marshall e está tentando, né, todo o prefácio do livro de Introdução à Economia tem, né? Mas essa eu acho que é do Robbins é a mais conhecida, né? Uma ciência para estudar a alocação de meios escassos quando você tem vários fins que você quer atingir. E onde o Robbins vai aprender, né? Não que isso seria forçar um pouco a barra, né? Mas com quem que o Robbins teve contato, né? O Robbins passou um período estudando lá em Viena junto do Mises, né? De fato, o livro em que ele traz essa proposição dos meios escassos e fins alternativos, ele dedica uma parte, se não me engano, não sei se é o Mises e o Marshall, mas é o Mises e alguém, porque ele teve esse contato nessa reunião com intelectuais que o Mises promovia na Câmara de Comércio de Viena, para ensinar economia ou para discutir economia. Então, o Robbins foi um cara muito influenciado pelo pensamento austríaco desse período, né, e ele se tornou o chefe de departamento, né, da London School of Economics, né, que a gente tem que entender, né, que era o segundo, né, centro de importância em economia se a gente compara com Cambridge, né? Cambridge era o lugar onde estava Marshall, era um lugar onde estava o Pigou, e era um lugar onde estava surgindo um personagem chamado John Maynard Keynes, né? Um cara que estava em ascensão e com grandes ideias sobre a intervenção econômica, e o Robbins, né, num pensamento mais liberal nesse primeiro momento, por sua aproximação austríaca. Então, o que o Robbins vai fazer? O Robbins está vendo esse crescimento da influência do Keynes, está vendo esse protagonismo de Cambridge na discussão econômica, e ele vai pensar, bom, tenho que trazer um cara de peso para a London School para balancear com o Keynes. Logo, tem que ser um cara que pensa um pouquinho diferente, tá? Então, ele vai contratar o Hayek, ele vai levar o Hayek para ser professor na London School, e
o Hayek, né, ele já tinha publicado o seu livro Prices and Production, que é um livro complicadíssimo sobre a estrutura de capital, mostrando possibilidades de intervenção do governo afetarem a economia, tem toda uma discussão lá, mas que fomentava essa rivalidade com Hayek, com Keynes, essa possibilidade da gente ter um debate na Inglaterra de ideias bem interessante, né? E o Hayek, chegando lá, ele fala, bom, eu vou, né, publicar um livro traduzindo o debate do cálculo. Por quê? Porque era um debate que os austríacos estavam ali com várias ideias econômicas e o Hayek falou, é uma boa. Então, o que ele faz? Ele escreve, se eu não me engano, um capítulo, um artigo que serve de capítulo introdutório, aí publica o texto do Mises de 1920 e vai publicando as respostas e publica esse debate em inglês. E, se eu não me engano, ele acrescenta mais um artigo próprio como se fosse uma conclusão ali do livro. Qual que é o problema? Né? Uma vez que você passa esse debate para o inglês, você aumenta a popularidade do debate, aumenta a participação. E aí, o argumento que já não estava muito claro do debate ser sobre a possibilidade do cálculo, aí ele muda mesmo. Né? Ele sai da impossibilidade do cálculo para tratar da impossibilidade do socialismo, ou seja, a impossibilidade da gente organizar a economia e entregar resultados eficientes. Por que isso acontece? Porque vai entrar, né, aquilo que ficou, né, aquele grupo que ficou chamado aí de socialistas de mercado, né? Pessoas, teóricos da economia com grande capacidade de desenvolvimento algébrico, matemático, com conhecimento enorme de teoria econômica, mas que acreditavam no socialismo, na possibilidade da gente desenhar um modelo socialista de produção. E aí esses caras vão pegar a microeconomia, desenvolver ela, né? A gente conversou na aula com o Léo, o Oscar Lange, a gente tem o Abba Lerner, né? Os caras que ajudaram a construir a teoria que a gente usa hoje, né? Se eu não me engano, a própria fórmula do markup, né, conhecida como fórmula de Lerner por causa do Abba, e tem vários desdobramentos, vários desenvolvimentos que são realizados nesse período por esse pessoal. Qual era a proposta? Era tentar desenhar uma economia, um sistema em que eu tenho equilíbrio entre vários mercados simultâneos e que aí o governo, né, pudesse ter um vetor de preços que fizesse um equilíbrio geral, pudesse decidir quais eram as quantidades a serem produzidas de cada bem, de modo a aumentar a eficiência e chegar no resultado eficiente da economia. Isso teve um impacto grande para a economia, né? Então teve um grande desenvolvimento da micro nessa época, várias exposições algébricas e geométricas que a gente acabou adotando na busca por demonstração dessa eficiência. Então, né, no final, o que se verifica? Né? A discussão tomou um rumo, né, que já não era o que era o central do debate, o tema do debate ficou ali perdido. E aí choveu contribuições da microeconomia, justamente no período em que a economia se tornava mais matematizada, né? O Paul Samuelson diz, né, que a economia matemática ela ganha força em 1935. Então é bem nesse período, e aí chove essas contribuições mostrando a possibilidade da gente organizar uma economia, mas essa possibilidade de organização ela estava baseada ali no equilíbrio econômico. Então, no resultado final do processo competitivo. Então, lembre-se, né, a gente tinha uma discussão no começo do século de competição enquanto tentativa de antecipação, uma coisa dinâmica, uma matemática para fins positivos e desenvolvimento teórico, e aqui não. Aqui a gente está usando esses métodos matemáticos para a confirmação da teoria, a gente está considerando a economia já equilibrada, como se o processo concorrencial já tivesse findado, e aí o governo fosse simplesmente capaz de reproduzir aquele resultado. Então, o que o Mises e o Hayek percebem? Né? Se a gente tinha antes várias escolas, né, que a gente dá o nome de países, mas porque os caras estavam localizados em diferentes regiões, né, mas se a gente tinha essas várias contribuições caminhando junto depois da Batalha dos Métodos, né, todo mundo unido por uma teoria econômica prévia à história, nesse momento eles percebem que eles estão falando coisas diferentes, eles não estão discutindo competição, né, entre os austríacos da mesma forma como os economistas ingleses ou outros economistas. A competição ali estava se tornando uma coisa parecida com o que é o equilíbrio de competição perfeito, um equilíbrio estático. Enquanto que para o Mises e para o Hayek, o mercado ele é uma coisa de competição, ele é o que a gente hoje chama de processo de mercado, ele é dinâmico. O equilíbrio é o lugar para onde a gente está caminhando. A gente caminha para a melhor satisfação dos desejos de todos, para aumentar a satisfação da sociedade. Mas isso não é um lugar
alcançável, a gente está sempre em direção a ele, mas isso é uma coisa que passa por esse processo concorrencial, por esse acirramento. Então a gente tem uma divisão simples aí que a gente pode apontar, que é os economistas de tradição neoclássica desse período, muito embasados em análises do equilíbrio, nas condições econômicas que permitem o equilíbrio, e os austríacos preocupados com o desequilíbrio, né, com as tentativas de antecipação, com oportunidades empresariais, com inovação tecnológica, com coisas que não comparassem um estado de equilíbrio com o outro. Né? Eu não quero saber a diferença entre duas fotos, eu não estou aqui, né, brincando de 7 erros. Eu estou aqui descobrindo como que uma foto chega na outra. Eu quero o processo, eu quero o filme que conta a história entre isso, como que isso acontece. Então essas vão ser as diferenças de análise que vão se colocar aí nessa época. Tá? Ambos, né, vão perceber, então, essa diferença com relação à escola neoclássica, né, e os próprios neoclássicos vão ficar insatisfeitos. Né? O Arrow tem um artigo, se não me engano, de 54, alguma coisa assim, que ele pergunta, né, na competição perfeita, se ninguém muda o preço, quem muda o preço? Né? Então, a gente criou um conjunto de simplificações para explicar o equilíbrio e acabou ficando refém do equilíbrio. Então, o Mises e o Hayek, nesse momento, eles vão perceber que eles estão falando de coisas distintas, e aí, né, a briga deixa, então, de ser com os socialistas, do pensamento socialista, lá da década de 20, na década de 30 se torna uma discussão com os socialistas de mercado, então a briga é com os economistas neoclássicos, e aí a década de 40, o Mises e o Hayek dedicam ao desenvolvimento das suas propostas, né? O que eles realmente queriam dizer, o que eles entendiam por mercado. O Mises, né, vai publicar sua principal obra em 1949, né, o Human Action, em que ele vai falar da ação humana propositada, ele vai mostrar o método dele da praxeologia, que acho que é o que mais é, né, discutido hoje quando vai se criticar o austrianismo. Ele vai colocar as ideias dele sobre um processo de competição que é um resgate das ideias clássicas, né, aquela coesão que a sociedade pode atingir por meio da concorrência capitalista, ou seja, é a competição que vai promover o melhor resultado social, então é uma recuperação ali dos princípios smithianos, mas usando o indivíduo, mantendo o individualismo metodológico, o subjetivismo na análise econômica e essa discussão da dinâmica e não olhando ali para as condições do equilíbrio. O Hayek, a mesma coisa, né, mas só que por um outro caminho. Né? O Hayek vai publicar os seus textos ali na década de 30 e alguns na década de 40, e aí vai juntar eles num livro, né, de 1948, Individualism and Economic Order, em que a gente tem as principais discussões ali da teoria do conhecimento e o equilíbrio com compatibilidade de planos. Né? O Hayek disse, né, o conhecimento na sociedade ele é disperso. Então aquela ideia de informação perfeita no mercado, né, que a gente usa como uma simplificação, ela não é só uma simplificação porque eu estou usando a concentração da informação, mas é porque a própria informação é impossível de eu concentrar. Tem conhecimento que eu não consigo passar para o plano objetivo, eu não consigo condensar todo o conhecimento num livro para ser passado, porque tem coisas que são inerentes dos indivíduos. Então, né, o exemplo do meu orientador de doutorado, que eu gosto muito, ele falava assim, ele fala, né? Ele diz o seguinte: você acha que você pode aprender a bater uma falta que nem o Zico? Você pode fazer determinadas coisas como outras pessoas? Não, assim como outras pessoas não sabem o que você pode fazer. Existe um conhecimento que é tácito das suas capacidades e das suas habilidades. Então, eu sei qual é a melhor alocação para as minhas habilidades. Eu sei, né, que se eu for ao mercado hoje tentar comprar ou vender alguma coisa, eu vou sair com um aprendizado sobre aquilo e vou ter um acúmulo de conhecimento. Então, um conhecimento, seja ele objetivo ou subjetivo, esse tácito, ele está disperso na sociedade. E as pessoas vão acumulando ele durante o processo de concorrência. É uma reflexão, né, no sentido da divisão do trabalho. Né? Da mesma forma que existe divisão do trabalho no capitalismo, existe uma divisão do conhecimento. Né? E aí o equilíbrio se torna uma ferramenta complicada de defender. Por quê? Porque o equilíbrio implica todo o conhecimento concentrado. Por que existe um único preço para aquela mercadoria? Né? Porque eu sei que aquele preço prevalece em todos os outros lugares.
Então, eu tenho que saber que todo o conhecimento da sociedade já foi utilizado para a geração daquele preço, que é para o Hayek forçar a barra. Tá? Então, o Hayek usa essa teoria e usa essas discussões para mostrar, e o Mises também, como o equilíbrio pode ser atingido, né, no lugar de ficar discutindo qual é o preço e quais são as quantidades de cada mercadoria sobre o qual o equilíbrio geral é atingido. Então, eu paro de discutir condições exigidas pelo equilíbrio para explicar como ele pode ser atingido e qual é o processo que vai em direção a ele. Então, em 1950, né, a gente pode dizer que a escola austríaca estava acabada, né, ela tinha encerrado. O que a gente tem? Né? A gente tem um momento de recuperação do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Você tem aí organismos internacionais sendo criados para os financiamentos, você tem iniciativas de reconstrução, de gasto público para recuperação da economia, diminuição do desemprego. O Mises, né, ele já havia se mudado da Áustria, se eu não me engano, para a Suíça, agora eu não lembro bem, mas depois ele muda para os Estados Unidos porque ele era judeu, ele estava preocupado com o avanço do nazismo. Muito das suas obras posteriores é reflexo desse medo que ele tinha do nazismo e da intervenção de muito poder do Estado, né? E aí ele vai para Nova York e vai trabalhar na New York University, e onde ele é considerado, né, isso quem diz é um orientado dele, o cara que eu estudei foi orientado dele, e ele diz que o Mises era considerado um pensador obsoleto, de uma economia ultrapassada. Por quê? Porque o Mises ali em 50 e 60 está convivendo nos Estados Unidos com uma economia basicamente de linguagem matemática, em que todo mundo está falando de macro e o cara ficando ali falando de mercado. A microeconomia já não era mais assunto na década de 50 e 60. Então ele se tornou um cara obsoleto como um defensor ali de princípios liberais e como se fosse um cara apenas ideológico. O Hayek, né, ele parece ser a figura perdedora ali no debate. Né, o Keynes, por um lado, é a grande estrela. Em 1936 ele publica a Teoria Geral e é o trabalho que vai movimentar o ambiente acadêmico, né, tanto que em 1937 é feito uma conferência com os principais economistas da época só para discutir as coisas que ele propôs ali na Teoria Geral, e de fato o Keynes vai ser um personagem de grande influência e a figura do Hayek vai ficar bem diminuída. O Hayek vai mudar para Chicago, acho que em 1940, a gente discutiu esses dias na aula, eu já esqueci a data de novo, né, e aí lá na Universidade de Chicago ele vai para o departamento de filosofia e acaba ficando isolado, né? Ele vai começar aí os seus trabalhos em filosofia, os seus trabalhos em direito, os seus trabalhos em política, e muita gente lê isso como um afastamento da economia, né? Como se ele tivesse como lado perdedor. O que a gente tem hoje, né? Que o Hayek estava buscando em outras áreas o aprofundamento daquelas ideias que ele expôs originalmente. Tá? Isso é o contexto histórico. Do contexto teórico, né? Política econômica desenhada para combater desemprego, a macroeconomia keynesiana tomando conta, curva de Phillips surgindo, a crítica de Lucas, enfim, vários desenvolvimentos do Samuelson, Solow, né, e modelos de crescimento e desenvolvimento econômico. Né? Então, se você tentasse olhar onde estava a escola austríaca na época, você ia ver o Mises na New York University, né? Nem salário ele não recebia lá, né? Ele vivia de dinheiro que ele recebia de instituições privadas que o patrocinavam, né? Mas ele era um professor como se fosse voluntário na New York University. E o Hayek ali isolado. Né? Então, muita gente olhava para a escola austríaca ali e falava, não existe mais uma escola austríaca, já não está na Áustria, o pensamento na Áustria também mudou, eles fizeram um desenvolvimento econômico, de teoria econômica diferente daquilo que vinha sendo colocado na época do Weiser, né? E aí a gente pode dizer que a economia podia ser considerada extinta, né? Por dois motivos, né? O debate estava vencido, né, pelos socialistas de mercado, os economistas austríacos não tinham mais nenhuma grande contribuição, e tudo aquilo que eles tinham de bom já tinha sido assimilado na economia. As teorias do Menger já tinham sido incorporadas, do Bombardier incorporadas, do Weiss incorporadas. Então, se você não tem nada de diferente para contribuir com o mainstream, e se você não tem nada novo, seus principais expoentes saíram do debate, né, como derrotados, você perde o debate, então você está ali considerado extinta. Né? Então, essa é uma resposta. Né? O Peter Butt, que acho que é o maior pesquisador de história do pensamento econômico hoje, ele, né, que é um dos maiores estudiosos da economia austríaca, ele diz que, né, em 1995, ele publicou um texto dizendo que isso era um problema de tradução. Os economistas tinham muitas contribuições relevantes
ali em 50 e 60, mas que não se conseguiam fazer entender. Os austríacos usam termos que têm ligação interna com a sua própria escola. E com a utilização desses termos, eles não conseguiam transmitir as ideias, então eles estavam conversando numa linguagem separada. Né? O que é bonito da história do pensamento econômico? Né? A primeira interpretação que a gente teve do debate, que as pessoas tiveram do debate, é que os austríacos tinham perdido. Né? Por quê? Porque entendeu-se o debate em termos do foco no equilíbrio planejado. Né? Depois, a história do pensamento econômico revisou esse episódio e revisou e, de fato, viu que os austríacos nunca tinham mudado o tema do debate. Os argumentos eram para defender a ideia do cálculo econômico. E aí, numa segunda interpretação, a gente pode dizer que os austríacos teriam vencido esse debate, né, apesar de terem sido esmagados ali, tanto pela enxurrada de contribuições da microeconomia, quanto pela Revolução Keynesiana, que tomou conta do pensamento econômico na época. Qual é o contexto, então? Né? Aí eu tenho essa ideia de economia para a condução das políticas públicas, o Hayek isolado, o Mises sem nenhum prestígio, né? Todo mundo desenvolvendo macroeconomia e, né, apenas alguns personagens desenvolvendo microeconomia. Né? Então, poucas pessoas estavam ali, por exemplo, baseadas no individualismo metodológico. A vantagem era que eram poucas, mas pessoas de qualidade. Né? Você tem James Buchanan, Milton Friedman, Ronald Coase, gente, né, todo mundo aí que veio a ser Nobel de Economia, mas ainda preocupadas com o individualismo metodológico e com essa questão da agregação. Interessante que o Friedman está nos dois debates, ele está tanto no debate da macro, quanto nessa questão do individualismo, né, segundo o texto do Butch com o Salté. Mas, né, em 1950, se a gente tem uma economia austríaca encerrada, é justamente ali que vão ter contato com o Mises alguns personagens que viriam a ajudar na recuperação, né, num fenômeno que a gente vem chamar de Austrian Revival, que ocorre na década de 70. Ali, na década de 50, o Mises começa a influenciar algumas pessoas que seriam responsáveis por esse movimento. Quem que é esse movimento, né, que acontece em 70? Em 73, o Mises vem a falecer, né? O Mises, que mesmo nos Estados Unidos, sem prestígio, ele foi homenageado pela American Economic Association, né? Tinha um nome ainda de peso, né? Apesar do preconceito dos seus pares. Em 1974, ocorre a Conferência de Sophie-Royalton, que é onde, né, os economistas que ainda estudavam economia austríaca, que estavam dando aulas nas universidades americanas, os estudantes de pós-graduação vão se reunir ali para fazer uma discussão sobre quais eram os caminhos que a escola austríaca vinha a perseguir. E também, em 74, né, a gente tem o Hayek recebendo o Prêmio Nobel de Economia. Então, o nome austríaco parece que volta, né, em alguma medida, a preencher o espaço acadêmico. Né? O que é interessante a gente notar? Né? Em 1970, parece que os austríacos saíram do cemitério, mas que eles literalmente não saíram do túmulo. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, John Hicks, né, o cara que formalizou ali algumas ideias do modelo de SLM, o cara que fez a primeira leitura do Keynes em 37 e formalizou várias coisas. Ele publica um livro lá, né, a Teoria do Capital Neo-Austríaca. Né? O Robert Lucas, né, quando ele vai fazer uma publicação, ele vai falar, olha, né, aí a gente tem que entender a história. Né? A gente tinha o Hayek debatendo com o Keynes, e o Keynes sai na frente. E o Keynes não só sai na frente, como derruba e vira aquele caminhão que atropela todo mundo. Mas uma hora a economia baseada no keynesianismo começa a dar sinais de falha e de que aquele não era mais o caminho. E aí o Lucas tem que fazer uma crítica ao Keynes. É muito difícil ser um personagem de começo de carreira, ou sem a importância ainda que o Lucas veio a ter, criticar um cara que nem o Keynes ou as ideias dos keynesianos da época. Então o que ele faz? Ele vai lá no Hayek e vai buscar uma inspiração, vai dizer, né, que ele estava se aproximando de umas ideias pré-keynesianas que eram do Hayek. Então o Lucas tem manifestações dizendo que estava se aproximando ali dos austríacos. Escolas econômicas na década de 70 que estavam com seu programa estudando microeconomia, a microeconomia ela tem um princípio muito mais liberal, né, de funcionamento de livre mercado para encontrar o ótimo social, para chegar nas alocações eficientes. Então, muita gente na década de 70, com a queda do keynesianismo, se via como neo-austríacos, a recuperação dos austríacos. Né? Só que, de fato, não era isso que acontecia. Né? A abordagem dos austríacos se prenderam às abordagens do Mises, da praxeologia, ou às abordagens do Hayek, ou contra a ideia de utilização
economia matemática para determinados fins. Fato é que, né, o pessoal se empolgou e mesmo o Lucas depois acabou dizendo que não era, esses teóricos da microeconomia sumiram. Tal. O Higgs, de fato, eu não sei o que virou. Essa é uma parte da história do pensamento que eu não acompanhei. Mas, né, que quem deu a nova cara, né, da escola austríaca, né, é o que a gente hoje, alguns autores propõem chamar de escola austríaca moderna, que são os personagens que surgiram ali nessa conferência de Sophie Royalton, defendendo as ideias austríacas e dando nova cara, novas propostas. Você tem o Murray Rothbard, né, que acho que é o personagem mais conhecido aí da internet, é um cara que discutiu muito teoria austríaca, levando para um lado de política, para falar de regimes políticos. É um cara que frequentou os seminários do Mises na New York University na década de 50, propôs um livro famoso acho que é na década de 60 que ele publica um livro sobre a Grande Depressão, um cara que teve grande prestígio entre os austríacos, mas ele é um cara que achava que a economia era um desenvolvimento das ideias austríacas, deveria ser um desenvolvimento das ideias do Mises. Né? Não era o Hayek. O Hayek não estaria falando de economia austríaca, porque o Hayek estaria dialogando com outro público. Então, o Rothbard era essencialmente um misesiano e deu uma cara. Né? Essa cara que ele deu é a cara que a gente encontra hoje nos institutos Mises, no país e nos outros em outros países. No mundo, esses institutos Mises ele tem essa cara do Rothbard, né? Essa coisa mais libertária, essa coisa até um pouco diferente do que o Mises falou em termos de liberalismo. Né? O Mises era muito liberal, mas ele não partia para o libertarianismo, ele falou muito sobre política, mas as principais contribuições dele foram em economia, mas o Rothbard deu essa guinada, né, meio apolítica aí. O Lahmann, né, Ludwig Lahmann, ele era um cara que trabalhou com Hayek na London School. Ele é um cara, né, que a teoria dele foi extremamente modificada ao longo da sua obra. Ele se aproxima muito do Hayek no momento, depois se aproxima do Checo, mas é um cara que falou muito de processo de mercado, muito ali da micro, mas não teve uma influência sobre um grupo específico ou sobre outro. E por fim a gente tem o Israel Kirzner, que foi o personagem que eu estudei na minha tese de doutorado, que também frequentou os seminários do Mises na New York University, mas principalmente ele foi orientado na sua tese, né, de doutorado, ele foi orientado pelo Mises, né, na New York University. Então o Kirzner, se o Rothbard foi muito misesiano, o Lahmann muito hayekiano, o Kirzner tentou dar uma cara para a escola austríaca de que deveria ser a mistura do Mises e do Hayek, não é nenhuma coisa nem outra, os dois são complementares para a gente entender teoria econômica. Por que o Kirzner, né, por que o Kirzner, para mim, é um nome que se destaca aí? Por ter dialogado melhor com o restante da profissão. Né? Se a gente enfrentou um problema de tradução na década de 50, o Kirzner tentou solucionar isso na década de 60 e na década de 70. Ele dialogava com os economistas usando o linguajar da teoria econômica, né, convencional. Ele escreveu um livro de microeconomia com princípios austríacos, ele utilizava as mesmas classes econômicas, as mesmas funções, mas sem, né, obviamente, dar o formato algébrico na sua exposição. Ele seguiu uma tradição austríaca de método expositivo baseado na lógica. O Kirzner que está vivo ainda hoje, né, tem 90 anos e tem diversas contribuições, principalmente para essa área da microeconomia. Alguns autores de equilíbrio geral já citaram ele, né, para tentar inserir a proposta que ele fez de crítica à economia neoclássica. Ele mostrou que a economia neoclássica negligencia o papel do empresário. Né? Se você vai estudar um modelo de competição perfeita, né, esses modelos eles não trazem a figura do empresário. Isso o Kirzner apontou, e aí por isso ele dialogou bem com os economistas. Ele teve um debate com o Gary Becker na década de 60, o Gary Becker respondendo a ele. Enfim, foi um personagem que se destacou. Temas, né? E aí o panorama, eu fui tentando citar sempre os austríacos e as contribuições que foram dadas, mostrei a guinada individual do austrianismo, e agora, né, a gente encerra isso com o quê? Com 3 propostas de visão austríaca, né? 2 acho que são mais fortes, que é a do Rothbard e a do Kirzner. A do Kirzner, né, um pouco menor, mas a do Rothbard é essa mais predominante. E aí o que a gente tem? Né? Os austríacos, né, essa coluna do lado esquerdo, estudos que os austríacos estudam, né, fazem desde sempre, né, fazendo discussão em filosofia e história, fazendo discussão sobre metodologia, analisando diferentes regimes políticos, né, a intervenção econômica principalmente como grande foco das mazelas do mercado, a teoria do capital e dos juros, a Tacit, né, que é outra que é famosa aí na internet, a teoria dos ciclos econômicos, e aí do lado direito eu coloquei os temas que pelo menos eu entendo como mais modernos, são mais distintos
daquilo que vinha antes. Tá? A gente tem alguma ideia de economia institucional, umas discussões sobre arranjos institucionais em economia austríaca, qual seria o arranjo institucional que melhor promove o processo de mercado. Você tem uma tentativa de economia austríaca aplicada, que é você fazer a revisão de fenômenos históricos recentes, sob a luz do austrianismo, usando os austríacos para investigar. Teria sobre empreendedorismo e estudos baseados no processo de mercado, esses dois compondo alguma coisa que seria mais ou menos a microeconomia da escola austríaca, mas aí você com várias diferentes visões ali sobre empreendedorismo. E no processo de mercado, essa definição, se a gente usa o Hayek, se a gente não usa o Hayek, a teoria do conhecimento, se a gente usa uma tendência para o equilíbrio, como queria o Kirchner, se aproximando da escola neoclássica, ou se a gente afasta, coloca que não tem nenhuma tendência ao equilíbrio, o equilíbrio é uma invenção imaginária dos economistas e a gente tem que desprezar isso. E aí, por fim, uma ideia que acho que de todas as que me surpreendeu mais quando eu tive no doutorado, que eu vi modelo macroeconômico dos austríacos. Porque os austríacos em tese, seriam contra essa divisão de micro e macro, e aí você já tem vários trabalhos, o Roger Garrison tem trabalhos propondo um modelo macroeconômico baseado no Hayek, e aí eu dei uma olhada nos dois principais journals dos austríacos e tem lá trabalhos sobre modelo macroeconômico. E aí eu achei por bem mostrar isso como uma das coisas de panorama geral da escola austríaca. Tá bom? E aí, por fim, eu encerro. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpem qualquer velocidade muito rápida aí, eu acabo me empolgando. Mas era isso que eu tinha para apresentar, professor Leonardo Frota.